Amados, boa noite. A graça, a misericórdia, a paz do Senhor Jesus estejam sobre as nossas vidas. Para nós é motivo de muita alegria, regozijo no Senhor estarmos aqui neste culto de ensino, nesse culto de intercessão, para falarmos um pouco da palavra do Senhor. E nessa noite traremos uma breve reflexão da palavra, tá bom? Breve, mas eu creio que será de muita importância, de grande importância e relevância para todos nós. O pastor Marcelo, semana passada, trouxe uma palavra e com essa série, nesse culto de intercessão, intitulada Palavra Rema, a gente vai estar trazendo uma nova temática hoje. E o tema de hoje para as nossas vidas é ingredientes para a nossa fé. Eu já quero te convidar a abrir a tua Bíblia, se você estiver com ela aí, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículos 5 e 6, que diz assim: Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Amados, essa não é a primeira vez que nós vemos os discípulos de Jesus Cristo fazendo algum tipo de petição, né, que é instrutiva, ou pelo menos algum tipo de instrução, algum tipo de instrução, de petição inusitada, né? A gente poderia dizer assim também. Certa feita, os discípulos reunidos com Jesus, eles pediram ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar como os discípulos de João também, né? E Jesus então os ensinou. E agora a gente vai ver os discípulos reunidos com Jesus já como apóstolos do Senhor, já como pessoas que iriam instruir, que iriam sair para ensinar, seriam enviados para ensinar, pedindo a Jesus algo que para nós seria inusitado, não é? Para o nosso tempo. Aumenta-nos a fé, ou pelo menos na tradução que nós acabamos de ler aqui, a palavra diz acrescenta-nos a fé, como se eles necessitassem dessa fé, ou de um pouco mais de fé. E o que é que eu vejo aqui, amados, já que a nossa temática é ingredientes para a nossa fé? Eu vejo que no decorrer da nossa caminhada, no decorrer da caminhada cristã, a gente acaba passando, sim, por altos e baixos. A gente não sabe realmente o que é que estava acontecendo com os discípulos, a gente só pode ir até onde a Bíblia fala, não é? Onde a Bíblia se cala, nós também nos calamos. Mas a gente passa sim por altos e baixos, né? E ultimamente nós temos passado por algumas situações que acabam nos levando, né, nesses picos, né, de altos e baixos. E geralmente é um esfriamento aqui em relação à palavra do Senhor, em relação ao reino de Deus. Às vezes é uma falta de oração ali, ou às vezes até uma preguiça em relação à oração, em relação a essa busca incessante pelo Senhor. Quem aqui nunca ouviu falar, né, que hoje eu tive preguiça de ler a palavra do Senhor, ou então às vezes eu tenho preguiça de fazer essas leituras, porque às vezes são extensas, não é? E isso não quer dizer que você se desviou dos caminhos do Senhor, ou que você desfocou dos caminhos do Senhor. Mas isso quer dizer que esse esfriamento, ele requer de nós uma postura parecida, ou pelo menos próxima daquilo que os discípulos pediram aqui. Como eu disse, foi uma petição inusitada: aumenta-nos a fé, Senhor. Mas ela é relevante, ela é importante para nós como cristãos, para nós que vivemos nos tempos de hoje. E parece até que nós nos portamos ou estamos como os discípulos, né? Que precisamos ou necessitamos desse aumento da fé. E o bom é que os discípulos, eles se dirigiram à pessoa certa para pedirem esse acréscimo da fé, que eles foram até o próprio Deus e reconheceram que necessitavam desse acréscimo, dessa fé. Então, por isso, queridos, eu quero te encorajar nessa noite, como servo do Senhor, como alguém também que necessita desse acréscimo dessa fé, desse ingrediente dessa fé. Eu quero te encorajar nessa noite a tomar posse desses 3 ingredientes que eu estarei trazendo para nós aqui agora, para que a nossa fé ela possa ser aumentada em Jesus Cristo. Então, como eu disse, é uma breve reflexão, e se você puder, você pode anotar e também exercitar esses ingredientes. O primeiro deles é
exercite o perdão. Amém? Exercite o perdão. Por que exercitar o perdão? Nós estamos falando aqui numa temática de que nós traríamos para vocês alguns ingredientes para que a nossa fé, ou para que a fé de vocês, ela fosse aumentada ou acrescida. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer, queridos, é exercitar o perdão. Se a gente fosse falar de pontos aqui que nos ajudariam como ingredientes para aumentar a nossa fé, a gente poderia trazer vários, mas um deles é justamente esse, o exercício do perdão, porque ele vai nos ajudar a aumentar a nossa fé, porque o perdão, ele por si só, ele faz bem para o coração, ele faz bem para a alma, ele faz bem para quem perdoa e faz bem também para aquele que é perdoado. Jesus, certa feita, disse que aquele que não perdoa, de maneira nenhuma será perdoado. E nos versículos 3 e 4, anterior à leitura que nós fizemos aqui do Evangelho de Lucas, capítulo 17, Jesus estava falando justamente sobre isso, não é? A pergunta dos discípulos, ou pelo menos, não a pergunta, ou pelo menos a assertiva deles aqui em relação a essa petição, não é? Ela vem acompanhada de uma conversa de Jesus em relação ao perdão. Jesus falava, né? Olhai para vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhes. Então, o evangelho, querido, ele consiste em perdão. Não há evangelho de Jesus Cristo, não há boas novas, se a gente não exercitar essa ferramenta que se chama perdão. E Jesus, ele continuou falando, e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes esse irmão vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, o evangelho de Jesus Cristo, aquele que nós conhecemos, ele vai dizer, perdoa-lhe. Então, o primeiro exercício para nós, como ingrediente para a nossa fé, é exercitar o perdão. Segundo, insista na oração. Mateus capítulo 6, a oração que nós tanto conhecemos, né? Jesus conversando com os discípulos, como eu citei aqui anteriormente, os discípulos vão pedir, ensina-nos a orar, e Jesus vai falar, e quando orardes, né, dirija-se ao Pai, Pai nosso que estás no céu. Primeiro a gente deve reconhecer a soberania de Deus, reconhecer que existe um Deus e que Ele está no céu e que nós estamos aqui na terra, que Ele é eterno, que Ele é soberano e que nós somos passageiros, que nós somos pecadores. Então, insistam na oração. Todas as vezes que nós vamos ver Jesus pedindo para que oremos, Ele não pede apenas para que oremos de qualquer forma, mas deve ser uma oração insistente, porque é através da oração que nós vencemos as nossas batalhas, é através da oração que nós aumentamos a nossa fé. Né? Então isso é bom, isso é agradável diante do Senhor, que a gente possa buscá-lo. E Jesus, ele vai continuar discorrendo ali na oração do Pai Nosso, né? Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, porque afinal de contas estamos lidando com Deus que é santo, que é separado, que é soberano. E por fim, queridos, mas não menos importante, em terceiro e último ponto, ande com pessoas de fé. Se em primeiro lugar eu te pedi para que você exercitasse a sua fé, em segundo, para que você insistisse nas suas orações, em terceiro lugar, ande com pessoas de fé. Hebreus 11, versículo 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar-lhe, não é? Direcionando, é claro, ao próprio Deus. E aqui eu me lembro de uma situação que muitas vezes nós falamos de fé, nós falamos que nós temos fé, a gente às vezes esquece o que é que, na realidade, essa palavra ela quer dizer. Fé, ela está atrelada ao fazer. A fé, ela está atrelada, ela é condicionada a uma ação. Fé não é apenas eu dizer, eu creio, eu acredito, mas eu não ajo junto, não é? Eu tenho que ter disponibilidade e ação também em relação àquilo que eu disse, é ter fé. Fé aqui no original é ter fidelidade, né? Eu falar que eu acredito, mas que eu também faço. E eu lembro de uma situação que certa feita, eu ouvi alguém contando isso aí, e certa feita estava um grupo de irmãos indo para a igreja, né? Os irmãos indo para a igreja, e havia um garotinho no meio deles. E os irmãos olharam para o céu e perceberam que iria chover. E então eles começaram a falar, olha, vai chover à noite. E aí, né, eles começaram a comentar e aquele garotinho ficou parado naquilo que eles disseram. E quando deu horário para que eles saíssem para ir para
para a igreja, deu o horário de ir para a igreja, todos eles saíram, né, com as suas roupas normais, com seus agasalhos normais, não preparados para a chuva que viria, que eles acreditavam que cairia, mas uma cena inusitada acontece. O garotinho foi o único dos familiares que pega um guarda-chuva, abre o guarda-chuva e começa a acompanhá-los. Então eles perguntam, mas por que esse guarda-chuva, já que não está chovendo? O garotinho então responde, não é? Mas vocês não disseram que iria chover quando nós fôssemos para a igreja? Então, moral da história, não é? Muitas vezes nós dizemos que a gente diz que tem fé, mas a gente não se prepara, não se precavê em relação àquela fé que nós dizíamos que tínhamos, não é? Todos disseram que ia chover, só o garotinho acreditou piamente ou realmente naquilo que eles haviam dito. Então, queridos, por fim, ande com pessoas de fé, ande com garotinhos como esse, não é? Para que a sua fé ela seja aumentada. Então, como eu disse, queridos, foi apenas uma breve reflexão, mas eu creio que ela servirá, esses ingredientes, eles servirão para aumentar a nossa fé, porque como disse a palavra, não adianta a gente dizer que tem fé, mas não andarmos como se fé tivéssemos. Então, em nome de Jesus, nessa noite eu quero deixar essa palavra para você, essa palavra de encorajamento, essa palavra de despertamento. Você pode se apegar a esses 3 pontos que nós dissemos aqui agora e exercitar em cima deles, não só apenas ouvir, não é? Mas meditar e também exercitar nesses 3 pontos que nós trouxemos aqui agora para a tua vida. E eu acredito que assim como na vida daqueles apóstolos que pediram ao Senhor para que a fé deles fosse aumentada, eu acredito que também a sua fé ela será aumentada, porque diz a palavra que tudo que pedirmos crendo no coração, em nome de Jesus, isso seria realizado. Então, peça ao Senhor que Ele aumente a sua fé nessa noite, eu também estarei pedindo. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. É apenas uma palavra breve, mas uma palavra, creio que edificante para a tua vida. Eu creio que através desse acréscimo dessa fé, o que é que os discípulos ganharam? O que é que os apóstolos ganharam com esse acréscimo da fé? Foram pessoas cheias do Espírito Santo, foram pessoas que curaram enfermos, foram pessoas que tiveram autoridade sobre demônios, foram pessoas que tiveram autoridade sobre a morte, foram pessoas que tiveram autoridade sobre enfermidades, sobre tudo que o Senhor Jesus os deu autoridade. Então nós podemos também, nesse tempo de hoje, nesse tempo que se chama hoje, sermos pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, cheias do Espírito Santo, cheios da graça do Senhor Jesus, cheios da autoridade dele, se a gente crer naquilo que nós estamos falando aqui agora, tá bom? Então que o Senhor te abençoe nessa noite, estaremos orando pela tua vida, e assim como os discípulos pediram, estaremos também pedindo para que o Senhor aumente a nossa fé nessa noite. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado porque até aqui nos sustentou o Senhor, Pai. Deus, assim como os teus discípulos reunidos com o Senhor te pediram para que o Senhor acrescentasse a fé deles, Senhor. Eu quero em nome de Jesus te pedir pela tua igreja Nova Vida, te pedir por todos aqueles que estarão e que estão ouvindo esta mensagem, Senhor. Pai, aumenta a nossa fé, aumenta-nos a fé como o Senhor fez com os teus discípulos, Senhor, para que andemos, Pai, de maneira sobrenatural, Pai, com a autoridade, exercitando a autoridade que o Senhor nos deu, Senhor. Ensina-nos a orarmos mais, ensina-nos a te buscar mais, Senhor Deus, ensina-nos a andarmos com pessoas de fé, Senhor Deus, para que a nossa fé seja aumentada e também a daquelas pessoas sejam aumentadas no Senhor. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque nós cremos que a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz e ela faz aquilo que Te apraz. Então, em nome de Jesus, toma essa noite, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, toma cada ouvinte nas Tuas mãos, cada pessoa que está assistindo esse canal no YouTube, Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos. Eu quero agora encorajá-los, Pai, a exercitar esses 3 pontos que nós trouxemos aqui agora, Pai, para que a nossa fé seja aumentada, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos, abençoamos cada pessoa que está nos ouvindo, abençoamos cada familiar, abençoamos na autoridade que há no Teu Espírito Santo, Pai, em um nome de Jesus. Amém. Seja abençoado em nome de Jesus.